Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Os judeus que queriam seguir Jesus. Antes de entrar nesse tema, eu queria saber se você já se inscreveu no meu canal. A sua inscrição me ajuda na divulgação da palavra do Reino de Deus. O seu like, o seu comentário também é muito importante. Me segue também nas outras plataformas. Você sabia que existem pessoas que dizem ser cristão, louvam, glorificam a Deus em suas reuniões, depois passa o resto do seu tempo caluniando e difamando a vida das pessoas? Pois é, infelizmente, temos que conviver com esse tipo de pessoas. Mas como suportar essas situações e permanecer firme em Jesus? Hoje, na nossa meditação, vamos aprender com Jesus a conviver e suportar essas situações que Satanás coloca em nossos caminhos através dos seus seguidores. Aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 1, a Bíblia nos mostra que Jesus, porém, indo para o Monte das Oliveiras, e logo pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, para escutar sobre o Pai e aprender sobre o reino de Deus. E assentando-se ele, ensinava. Sabe, irmãos, esse povo teve um grande privilégio, né? Ouvir diretamente do Filho a respeito do Pai e do seu reino. E nós, através da Bíblia e de cada passagem que está escrito, temos também o privilégio e a oportunidade de chegarmos até o nosso Senhor Jesus. Aqui no verso 3, a Bíblia mostra que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e colocaram ela no meio e disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Olha que situação! Além de arrumar um motivo para colocar em culpa contra Jesus, ainda chamaram ele de mestre. Está aí um tipo de gente a qual convivemos no dia de hoje. Aqui no verso 3, a Bíblia mostra que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e colocaram ela no meio. Disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Olha que situação! Além de arrumar um motivo para colocar em culpa contra Jesus, ainda chamaram ele de mestre. Está aí um tipo de gente a qual convivemos no dia de hoje. E precisamos tomar muito cuidado, pois são bajuladores, demônios transfigurados em anjos, prontos para fazer o mal. Mas Jesus conhece cada pensamento e sabe qual é a intenção dos corações de cada um, pois tudo está sendo revelado pelo Pai, através do seu Espírito Santo. Aqui no verso 5, os acusadores apresentam a mulher pega no ato de adultério e dizem: na lei de Moisés mandou que as tais sejam apedrejadas. E perguntaram para Jesus: e tu, o que nos dizem sobre isso? Mas Jesus sabia que eles diziam isso tentando para que tivessem algo para lhe acusar. E Jesus se inclina e escreve com o dedo na terra. E como insistem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a jogar a pedra contra ela. E voltou a inclinar-se e escreveu na terra. Quando os acusadores ouviram isso, ficaram sem saber o que falar, e saíram um, a começar pelos mais velhos até o último. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora vamos fazer uma pausa rápida e vamos tentar compreender por que esse amor e ao mesmo tempo o ensino feito por Jesus. E por que esse ensinamento não é praticado no tempo de hoje? Jesus poderia muito bem agradar os judeus naquela época, levando eles ao cumprimento da lei dada por Moisés, a atitude que poderia trazer esses judeus a começar a seguir Jesus. Mas Jesus não queria glória, nem honra e nem fama terrena. Ele queria cumprir a ordem do Pai. Aqui no verso 3, os acusadores, não satisfeitos com o comportamento de Jesus, começam a questionar dizendo: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E Jesus respondeu e disse: ainda que eu testificasse de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Respondeu Jesus. E Jesus respondeu mais uma vez: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou.
Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Será que realmente estamos imitando Jesus, meus irmãos? Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai, que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai, que me enviou. A preparação de Jesus é algo muito maravilhoso. Que ensino tremendo. Jesus não perde a postura um momento sequer. A guerra é grande e ele sabe quem está por trás de tudo isso. Então ele coloca o Pai como prioridade em tudo e em nada se gaba, mas deixa o agir do Pai em sua vida. Aí aqui no verso 19 eles vão insistir e perguntaram: onde está seu Pai? Mas Jesus responde para eles: vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Aí vem a dúvida: como eu conheceria o Pai através de Jesus? Jesus revela o Pai com seu comportamento. A postura de Jesus é o próprio Pai agindo em sua vida. E ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhe disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Será que ele irá matar a si mesmo? Será que por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Aí eles vão insistir na pergunta: quem é você? E Jesus responde exatamente o que tenho dito o tempo todo. A inveja desse povo, a dureza em seus corações, não permitiam que eles reconhecessem Jesus como Filho de Deus. E isso causou uma grande ruína em suas vidas, devido à cegueira espiritual que eles tinham sob seus olhos. No verso 26, Jesus fala: tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Jesus relata nesse versículo que ele tinha muitas revelações contra seus acusadores, mas ele não poderia soltar nenhum tipo de palavra que trouxesse a condenação contra ele, pois o que estava nas mãos do Senhor era a promessa da salvação por nossas vidas. E Jesus demonstrou cuidado com aquilo que o Pai tinha lhe pedido, e preferiu morrer amando e perdoando nossos pecados ao invés de nos acusar. Por isso, eu ou você que está pregando sobre Jesus, precisamos parar de apontar os erros uns dos outros. E também precisamos ter cuidado em guardar os erros que são revelados. E vamos aprender a perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Mas os acusadores não entenderam que Jesus estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Quantas e quantas vezes a gente observamos que por falta de nossa fidelidade tivemos que continuar sozinhos, pois todos os dias somos falhos e fizemos as nossas vontades, deixando de lado a vontade do Pai, mas mesmo de longe Ele nos protegeu, para que pudéssemos consertar as nossas falhas e voltarmos para o seu caminho. E Jesus, tendo dito essas coisas, muitos judeus creram nele. E Jesus vai dizer aos judeus que tinham crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Quando somos novos convertidos e chegamos na congregação para ouvir a palavra, recebemos a oportunidade de conhecer o amor. E assim como esses judeus creram em Jesus, a gente também passamos a acreditar. Mas isso não significa que estamos salvos, pois Jesus requer um esforço muito grande da nossa parte, que é permanecer, pois quem quer viver uma vida cristã, primeiramente precisa conhecer Jesus e se estabelecer nos seus ensinamentos, pois alguns judeus gostaram e creram em Jesus, mas não queriam praticar seus ensinamentos. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Então Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra.
Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Os judeus que creram em Jesus disse que eram da descendência de Abraão e nunca foi escravo de ninguém. E ainda fazem uma pergunta para Jesus: como ele pode dizer que seríamos livres? Quando Jesus orienta eles sobre as condições que eles se encontravam, ele quis dizer que Abraão não era praticante do mal. Abraão andou praticando a bondade enquanto vivia. Aí eles vão responder para Jesus: Abraão é nosso pai. Jesus responde novamente: mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, disse Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Que ensino maravilhoso! E aí, meus irmãos, quem vocês estão servindo? Esses judeus que acreditaram em Jesus por um período de tempo se contrariaram quando ele falou sobre a verdade, pois eles viviam de maneira irregular perante os olhos do Pai. E Jesus tentou mostrar para eles de todas as maneiras, mas infelizmente não conseguiram enxergar a verdade. E os mesmos judeus que creram em Jesus agora vai contra ele e responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? E Jesus disse: não estou endemoniado, ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como outros profetas. Que você pensa que? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso, como você. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, se alegrou, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus disse: eu afirmo que antes que Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Aqui meditamos e observamos que mesmo em tanta maldade e com todo esforço nos seus ensinos, Jesus permaneceu firme na obediência com o Pai. As provocações, as agressões verbais não fez que o nosso Salvador desistisse pelo caminho. Ele foi fiel e permanece até hoje. Eu aprendo que ser sincero e verdadeiro nos traz consequências e pode até nos trazer a morte, mas eu não posso parar, e sim vou permanecer. Talvez alguma palavra que eu falei possa ter machucado alguém. Pois é, ser verdadeiro tem suas consequências. Sigo e permaneço assim. As calúnias, as ofensas e as perseguições não vai fazer que uma pessoa que busca pela verdade desfaleça pelo caminho. Pelo contrário, estamos preparados para suportar esses momentos de atribulações. Jesus quer te ensinar tudo sobre o reino de seu Pai. Você quer aprender? Então fique conectado com o Espírito Santo de Deus e ele te ensinará tudo sobre o reino celestial. A paz do Senhor Jesus.